Bom dia, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre as manifestações do dia 7. Eu estava lá, né? E foi bastante curioso. Eu vou dizer algumas coisas aqui que eu observei lá, a impressão que eu tive, tá? E até para que fique registrado aí, né, como eu sempre falo para os meus filhos no futuro em verem o que o pai deles acreditava. Cheguei lá por volta de 7 horas da manhã, não, 7h30, eu e um amigo, o Jean Luiz, e já estava bem organizado lá e a gente também tinha se organizado dias anteriores para poder estar lá. A impressão que eu tive lá é que, assim, eu nunca vi uma manifestação política falar tanto, confessar tanto os valores da Bíblia, os valores cristãos, os valores de princípios da Bíblia mesmo, né? E confessarem tanto o nome tanto de Jesus como do próprio Deus Pai, né? Eu achei bastante impressionante isso. Claro que alguns deles ali você via que era mais por conveniência, mas muitos deles ali você via que estava, pelo menos na expressão facial e no tom de voz e na sinceridade das palavras, que a gente às vezes percebe isso, era legítimo, né? Tudo muito, assim, extremamente organizado, né? Algumas pessoas nervosas porque demorou bastante e muita gente, muita gente, não dava para andar. E ali eu fiquei pensando, né? Como que alguém pode não estar do lado conservador? Por mais que exista o Estado laico, né, a democracia, o direito da pessoa acreditar num partido ou num movimento, né? Como que alguém não consegue, ou melhor, como alguém consegue ficar do lado progressista? É de uma, vou usar uma palavra aqui, é de uma insanidade. Eu costumo dizer que ou é porque a pessoa é louca, ou é porque a pessoa não entendeu nada, não compreendeu nada do que é o lado progressista, socialista, comunista, ou a pessoa é maldosa, ou quarto, né? Ou a pessoa não vive nesse planeta. Ela está passando por aqui, né? Ela vive em outro planeta. Porque ali não tem nada a ver o fato de você estar ali por causa do Bolsonaro. Ali a gente estava defendendo e se manifestando por conta de coisas como essa que eu vou dizer agora. O artigo 5º da Constituição diz que a gente pode ter o livre direito à crença e esse direito não pode ser violado. A palavra usada lá no artigo 5º é essa. Não pode ser violado. Se não pode ser violado, por que um cartório, recentemente, eu não vou conseguir colocar aqui no vídeo, recentemente recusou o estatuto da igreja, dizendo que a igreja evangélica cristã protestante não pode fazer casamento homossexual. E isso não tem a ver com homofobia. É uma prática com base na nossa crença que a gente não pode, e não na minha igreja, né? Na minha igreja também. Mas nessa igreja ela tinha que registrar o estatuto dela no cartório, que é um instrumento legal onde nos respalda de várias coisas e até para manter a organização da igreja. Foi indeferido. Então, ou seja, por coisas dessas, eu no caso, eu estava lá, né? Também eu estava com a bandeira de Israel e aí me perguntaram, por sinal, um homossexual que estava lá se manifestando como nós. Ele falou, vocês são cristãos? Você é cristão? Eu falei, sim. E aí ele falou, por que você está usando a bandeira de Israel, a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel? Eu falei, Israel é o berço do cristianismo, né? Foi dali que veio Jesus, dali que veio os princípios judaicos cristãos, que fomentou e influenciou de forma significativa
o Ocidente. Então, por isso que eu defendo o Estado de Israel, né? E ele falou, nossa, que legal, isso eu não tinha pensado nisso. E era uma pessoa culta ali, uma pessoa instruída, mas que não tinha uma observação para esse lado, né? Que acho que ela nunca viu alguém levantar uma bandeira cristã, uma bandeira de Israel, e poder dar a devida explicação para ele. Então, um dos motivos que eu estava lá era por conta disso. Eu quero ter direito a crer no que eu quiser. Você que é católico, você que é o bandista espírita, você também tem esse direito. Eu creio que Jesus morreu por nós para nos salvar, dando a sua vida no meu lugar e no seu lugar. Então eu quero ter esse direito ali. E a gente está sendo cerceado desse direito. E fato é que a manifestação ela foi muito ordeira, pacífica, organizada e muito objetiva. Então a gente está passando por... Jesus já dizia isso, né? Que a gente ia passar por essa dificuldade. Mas para aqueles que não acreditam ou acreditavam que isso é lá, sabe, coisa de muitos anos, e não é. Então, e aí, essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim, quem foi para a manifestação está defendendo o combustível de R$7 o litro, né? O dólar super alto, o cerceamento da liberdade de expressão, e na verdade é o contrário. Então, volto a dizer, ou a pessoa é louca, ou a pessoa não consegue entender o que lê, segue de forma irracional o que dizem na mídia, ou a pessoa é maldosa, ou a pessoa, quarto, né? Ou a pessoa não está nesse mundo. Só pode ser isso. E aí o cristão está vendo as coisas acontecer e não se manifesta. Isso está batendo a sua porta. Você não precisa entrar em conflito de forma desnecessária, mas o conflito está à sua porta. Você tem que se posicionar. E mais do que isso não é para daqui a pouco, não. É agora já. Tem aqui, se eu pudesse editar esse vídeo, eu ia editar para colocar o indeferimento desse cartório, que diz que a igreja está sendo homofóbica e está fazendo discurso de ódio. Ou seja, então o artigo 5º da Carta Magna, que é pétrea, está dizendo que eu posso crer no que eu quiser, e no caso a gente crê na Bíblia, e que a Bíblia nos ensina que não existe casamento homossexual. E aí a gente, que a gente faz com esse artigo então? Rasga ele? Então uma lei orgânica ela vale mais do que a Constituição? E lá diz que o meu direito de crença é inviolável, não pode ser violado. Então o que eu faço? Eu pego essas partes da Bíblia e rasgo. É muito sério tudo o que está acontecendo. E você, pastor, você que é líder de igreja, você tem a obrigação de orientar os seus membros. Você como líder, você tem a orientação de dar as devidas orientações com respaldo na Bíblia. E você que não tem religião, que não faz parte de nenhuma congregação, ainda assim você tem que defender a liberdade. A gente precisa fazer isso. É extremamente importante que a gente se movimente, que a gente participe desses movimentos de forma ordeira e pacífica, mas dizendo o que a gente pensa. Porque senão daqui a pouco, meu irmão, vai bater na tua porta e vai entrar. Não vai só bater. Hoje está batendo. Daqui a pouco vai bater na porta e vai entrar. Um abraço, fiquem com Deus.